Olá pessoal, bom dia para vocês, 7 horas em ponto, hoje é dia 16 de setembro de 2025, nós estamos começando agora mais uma edição do seu Desperta, o primeiro telejornal do dia para que você fique sintonizado com o que aconteceu ontem e o que vai acontecer de hoje em diante. E nós começamos o jornal hoje com uma notícia muito triste, né? Um delegado que teve a ousadia de enfrentar o PCC foi assassinado brutalmente no final da tarde de ontem lá no município da Praia Grande, onde atualmente era secretário de Segurança Pública da Prefeitura da cidade. Ele havia sido delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, né? E teve a sua carreira à frente da Polícia Civil marcada justamente por esse enfrentamento com o PCC. Ontem, no final da tarde, ao cabo de uma perseguição numa das principais avenidas da Praia Grande, ele acabou sendo emboscado e morto depois de colidir com um ônibus, e isso realmente dimensiona a maneira como o crime organizado está se estruturando em São Paulo, a despeito de toda a violência policial, que no ano passado foi 61% maior do que no ano de 2023. Então, nós temos esse registro para fazer, né? Mais uma vez fica demonstrado aí que violência policial só leva mesmo à violência do crime organizado e a estruturação dessas instâncias criminosas que cada vez mais se parecem com os grandes grupos organizados, como a máfia, por exemplo, né, que assombrou a Itália e também os Estados Unidos ao longo das eras aí. E o governador de São Paulo continua achando que vai combater isso com um policial executando pobre na periferia das grandes cidades, né, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo. Então esse é o destaque. Além disso, vamos falar também sobre a proposta que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês, uma proposta que virou, né, a grande ponta da lança do governo Lula, mas lá na Câmara o PL do Sóstenes Cavalcante, do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, travou tudo por conta da aprovação dessa proposta de anistia, que ninguém quer saber dela no país, a não ser esses líderes políticos aí que ainda sonham com o Bolsonaro disputando as próximas eleições, o que é absolutamente inviável pelo cenário que se tem hoje, né? Então é com esses dois destaques que nós vamos começando hoje o nosso telejornal, e eu já vou chamar o Alex aqui, porque eu sei que vocês estão loucos para saber das notícias sobre futebol. Cadê você, Alex? Bom dia. Bom dia, Panunzio. Tudo bom, bom Alex? dia, comunidade. Tudo ótimo. E você, Panunzio, tudo Maravilha. bem? Tudo beleza. Conta para nós, Alex, o que aconteceu no mundo do futebol? Então, Panunzio, ontem foi segunda-feira, sempre é um dia bem abaixo assim no mundo do futebol. Ontem teve apenas um jogo que finalizou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi o jogo entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia começou ganhando com um golaço do Jean Lucas e o Sinisterra, o colombiano que foi recém-contratado pelo Cruzeiro, fez o gol de empate e aos 40 minutos o Gabigol, com um chute de fora da área no ângulo, fez o gol da virada que decretou a vitória do Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro está em segundo colocado com 47 pontos, 2 jogos a mais do que o Palmeiras, então está uma briga muito boa entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro, Panunzio. Muito bom. Essa semana nós temos alguma coisa importante? Definição de campeonato, algo assim, não? Então, Panunzio, a partir de quarta-feira vai começar as quartas de finais da Libertadores. O Palmeiras vai enfrentar o River Plate lá na Argentina. Tem o São Paulo também contra a LDU. E do outro lado também tem o Flamengo contra o Estudiantes. Então, essa semana vai começar a fase mata-mata ali da Libertadores, o campeonato que tem maior importância aqui na Sul-Americana, na América do Sul para nós brasileiros. Então é isso, e eu já tô começando a ficar ansioso para esse jogo de amanhã contra o River Plate, Panunzio. Eita, nós, hein? Haja Isso. Coração, hein? Isso, vamos nessa, Panunzio. Tá bom, bom dia para nós, Alex. E bom dia para você também que está ligando agora aí no ICL. Eu vou começar agora a dizer para vocês quais são os assuntos do dia hoje, a partir da leitura da capa do nosso site na internet, icl.com.br, né? Tá aí na capa para você. A manchete principal é essa, que destaca a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que foi executado pelo PCC com mais de 20 tiros no fim da tarde de ontem à noite, né? O segundo destaque diz respeito à tramitação do projeto do imposto de renda. Como eu falei logo na abertura do jornal, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, está travando o projeto da anistia. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte: tem um problema aí. Por quê? Porque isso precisa ser aprovado até o fim do ano para valer para 2026. Senão, mais de 20 milhões de brasileiros que seriam beneficiados vão ter que continuar pagando imposto de renda. Bota na conta desse cara aí, tá?
se o imposto de renda for cobrado no ano que vem, Sóstenes Cavalcante, principalmente Bolsonaro e seus asséculos lá na Câmara dos Deputados, que paralisaram a tramitação de um projeto que é absolutamente popular e por isso teve a adesão de praticamente todos os parlamentares quando da votação do regime de urgência para a sua tramitação. E agora está tudo parado lá porque o PL está insistindo nessa pauta impopular da anistia para o Bolsonaro, porque a anistia para os bagrinhos do 8 de janeiro não adianta nada. O que eles querem, estão se lixando para eles. O próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, né, a agremiação que abarcou essa quadrilha do golpe de Estado, já falou que era um bando de pés rapados, né, usou essa expressão horrorosa, né, uma expressão super preconceituosa para se referir aos bagrinhos do 8 de janeiro. Eles não estão nem aí para bagrinho, eles querem que o Bolsonaro saia da cadeia, que seja tornado elegível, né, a despeito das duas condenações, uma na seara eleitoral, outra na seara criminal, dispute e ainda ganhe as eleições. Se não ganhar, leva assim mesmo, porque é assim que eles fazem. Eles não sabem perder, né? O jogo deles inclui só ganhar eleições. Então, se perder, não vale, eles tentam um golpe de Estado. Essa é a jogada de Sóstenes Cavalcante, você põe na conta dele o imposto de renda que vai ser obrigado a pagar no ano que vem se ganha até R$5.000, ok? E na conta desse movimento aí, antipatriótico, pró-Bolsonaro, tá bom? Vamos lá. Olha, tá uma confusão lá em Brasília também, porque, olha, o Hugo Mota é um presidente muito fraco da Câmara Federal, né? Ele não tem autoridade nenhuma sobre a Câmara e quem manda, na verdade, é o padrinho político dele, o Arthur Lira, que resolveu se aliar com os defensores da proposta de anistia. Então, é desses aí que a gente deve debitar o andamento lerdo dessa proposta, né? E se der errado, no ano que vem, o dinheiro que vai ser pago por essa gente que está tão esfolada, né, de todos os lados, que é a classe média brasileira. A base da pirâmide da classe média brasileira, que poderá deixar de pagar imposto de renda caso o projeto seja aprovado, mas está nas mãos de gente da qualidade desse Sóstenes Cavalcante e de outros bolsonaristas aí. Temos uma boa notícia aqui na área da ciência, né? Para quem tem o Alzheimer na família como estigma, a ciência identificou alguns alimentos e está aqui no site do ICL para as pessoas que querem evitar o risco de demência e de Alzheimer, né? Então, você lendo essa reportagem, você vai saber o que você deve evitar e o que você deve comer se quiser diminuir os riscos de incidência dessa doença. A Espanha tomou uma medida radical em relação ao comportamento de Israel, está pedindo a proibição da participação de atletas desportivos em competições internacionais. E aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes mandou os policiais responsáveis pela guarda de Bolsonaro no domingo, no dia em que ele foi fazer exame, explicarem por que deixaram ele tanto tempo lacrando na porta do hospital, uma vez que ele está condenado, ele está sob medidas cautelares e ficou lá paradão fazendo cara de paisagem para que todo mundo registrasse a cena, né, e projetasse para gerar comoção, porque estão numa campanha aí no Twitter, então isso é marcante, para transformar Bolsonaro numa vítima frágil de um sistema corrompido e venal que teria feito com que ele ficasse com essa expressão de tristeza, não só porque tentou dar um golpe de Estado, né? E, paralelamente, nós temos, não está aqui no ICL, mas eu vou registrar para vocês, ontem nós mostramos aqui Valdemar da Costa Neto. Aliás, Alex, pega para mim esse vídeo de ontem, por favor, e bota aí, porque nós vamos precisar dele, tá bom? O Alex está providenciando o vídeo aqui para que, se você não viu ontem, você veja hoje. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido dessa quadrilha golpista, disse que sim, houve um início de articulação golpista, né? Ontem ele tentou se desdizer, mas a emenda acabou ficando pior do que o soneto, tá? Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, Marco Rubio, que é o auxiliar do capeta, do inferno em que se transformou o governo americano, é o secretário das Relações, é o secretário de Estado, equivalente ao ministro das Relações Exteriores no Brasil, está dizendo que nos próximos dias vai sair uma resposta do governo americano que está super ofendido com a votação do Supremo que condenou Bolsonaro, né? Eles não se conformam. E outra coisa, a petulância e a arrogância dos estadunidenses faz com que eles achem que eles não podem perder uma, mas foram se meter com um país que tem um pouco de brio, né? E com um governo que tem noção de que precisa defender alguns pontos de vista do próprio
comportamento que o impedem de ser um governo entreguista, né? Bom, isso para terminar, lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está recebendo uma porção de críticas na internet porque foi se aliar ao Malafaia, né? Mexeu com o Malafaia, mexeu comigo, falou ele, pegou mal pra caramba, viu, Eduardo Paes? Esse que a cada dia se aproxima mais dessa direita rançosa, não sei com que objetivo, porque ele, aliado do campo progressista, fez uma bela gestão no Rio de Janeiro. Agora está querendo virar aí mais um desses conservadores. Conservadores não, conservador é uma coisa, reacionário é outra, né? É o que ele está pintando para si mesmo aí, está querendo virar um político reacionário, tá bom? Então, agora você já sabe quais são as manchetes, vamos ver a meteorologia aqui para a gente saber o que está acontecendo com o tempo no Brasil. O mapa está aí hoje, poucas cores em amarelo, que significa poucos alertas de tempo extremo. Nós vamos ter chuvas torrenciais aqui em todo o interior do Amazonas e também no estado do Acre, né? Também no nortão do Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso do Sul, descendo na fronteira oeste do Mato Grosso, no sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chegando até o Paraná, teremos tempestades e no interior do estado de São Paulo também teremos uma chuvarada durante o dia de hoje, tá? Estão previstas chuvas de até 50 milímetros por dia, com ventos, e há um alerta de ondas muito grandes por causa da ventania lá no Rio de Janeiro, ondas que podem chegar até 3 metros de altura. Então, fique longe das praias hoje, porque hoje não é dia de tomar banho de mar. Essas são as informações da meteorologia. Vamos ver como é que ficam aqui as temperaturas, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no país. Porto Alegre, temperatura vai de 15 na madrugada a 23, em Curitiba de 16 a 22, aliás, em Florianópolis de 16 a 22, aqui em Curitiba vai de 13 a 23, em São Paulo de 24 a 16. No Rio de Janeiro a temperatura também vai ficar amena para os padrões, máxima vai chegar a 28, em Belo Horizonte nuvens com 29 de máxima, em Brasília, 31 graus Celsius, secura, gente, agora começa o pessoal lá do Distrito Federal a passar mal com essa seca, né? Porque 31 graus com a umidade abaixo de 20% é para desafiar a nossa capacidade de sobreviver, né? Em Goiânia, poucas nuvens, temperatura vai a 36 graus. Vixe Maria, isso é quente até para os goianos lá, para os goianienses, né? Então estão habituados ao calor lá, porque é uma cidade bastante quente, né? Aqui em Campo Grande, 39 graus Celsius de máximo, os ponteiros chegando a quase 40, e em Cuiabá, 38. É engraçado porque Cuiabá, que é a caldeira do Brasil, a temperatura está menor do que é na capital do estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Vamos ver Teresina, só por curiosidade, 37 graus, mais fresco do que aqui para baixo, né? Fortaleza, 30, capitais do Nordeste, todas elas aí beirando os 30 graus, 29 para 30 graus. E tem chuva também no litoral, desde o sul da Bahia até o estado de Pernambuco. A previsão é essa, tá bom? Então essa é a meteorologia. Vamos começar aqui com as noticinhas do dia de hoje, começando a partir desta aqui, olha, que está na capa do site do ICL Notícias, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Está aqui, olha, delegado de São Paulo, inimigo do PCC, foi executado com mais de 20 tiros. O nome dele era Rui Ferraz Fontes, né? E foi pioneiro, anota aqui o nosso site, nas investigações sobre o PCC e atuou fortemente contra essa instituição criminosa. O que nos diz a notícia aqui? O ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi morto na tarde desta terça-feira em Praia Grande, São Paulo, com mais de 20 tiros. Segundo o delegado-geral Arthur Dian, os criminosos dispararam mais de 20 vezes, atingindo braços, pernas e o abdômen da vítima. Carregadores de fuzil foram encontrados na cena do crime. Esse atentado ocorreu por volta das 18 horas, já era noite, você vai ver daqui a pouquinho a imagem, na Avenida Doutor Alberto de Almeida Vinhas, que fica no bairro de Nova Imirim. O SAMU foi acionado só que chegou lá, ele já tinha morrido. Além de Fontes, um homem e uma mulher que passavam pelo local também foram baleados, só que esses, felizmente, não correm nenhum risco de vida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares localizaram o veículo usado na execução e equipes de inteligência atuam agora para tentar identificar e responder e prender os responsáveis, tá bom? E aqui nós temos um pequeno currículo do delegado Rui Ferraz Fontes.
com mais de 40 anos anos de carreira na Polícia Civil, comandou divisões como o DEIC, DENARC e o DHPP, além do DECAP. Foi pioneiro nas investigações sobre o PCC no início dos anos 2000 e teve papel central no enfrentamento aos ataques da facção em 2006. Entre 2019 e 2022, ele chefiou a Delegacia Geral de Polícia, período em que liderou a transferência de líderes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Formado em Direito, pós-graduado em Direito Civil, atuou também como professor e participou de cursos no Brasil e no exterior. E desde 2023 era secretário de Administração na Praia Grande. Eu falei agora há pouco secretário de Segurança, não. Ele era secretário de Administração, né, e exerceu esse cargo até ser assassinado. Agora nós vamos ver as imagens do assassinato. A cena é impressionante, parece uma cena de filme, né, em que os gangsters perseguem a sua vítima pelas ruas de uma grande cidade. E você vai ver na imagem agora. Coloca para nós, por favor, Alex. Olha aí, olha. Aí, olha, o carro vai aparecer, esse é o carro do delegado, que se choca com o ônibus, né? Do outro lado, fica tombado. Os bandidos do PCC descem do carro, são 3 homens, vão dar uma volta no ônibus e disparam 20 vezes, né? É uma execução muito rápida. Olha, eles já vão retornar agora para o carro. Olha, tem um 4º homem ali, que é o motorista do carro, já fazendo a manobra, dando marcha ré. Os outros entram e vão embora. Como eu disse antes, esse carro já foi localizado e agora, a partir dos indícios desse... Olha, agora nós temos aí a cena logo depois do assassinato, né? Uma pessoa com telefone celular para minutos depois que houve o assassinato. E está aí o carro do ex-delegado-geral, o corpo dele está lá dentro, obviamente nós não vamos mostrar, porque o nosso objetivo aqui não é assustar ninguém. E ele já morto dentro do veículo, as pessoas falam, olha, agora já não há mais o que fazer por ele. Então tá aí. E olha, eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma análise do jornal, eu estou falando aqui de um jornal de direita, tá? Do estado de São Paulo. Por quê? A gente cansa de dizer aqui, de repetir, né, um mantra de que com violência policial não se resolve a violência das organizações criminosas. É preciso de algo chamado inteligência, né? Se a violência fosse boa, até hoje o mundo seria, né, constituído por servidões ou por escravos, né, e senhores de escravos, que, no entanto, não existem mais, não é à toa. A coação da violência verbal é muito mais eficiente, né, em termos de controle social do que a violência bruta, como a gente tem visto. Só que tem uns trogloditas aí que não sabem nada da história e continuam achando que quanto mais violenta é a polícia, ou seja, quanto mais violento é o Estado, maior será o controle sobre a criminalidade, o que é uma mentira deslavada. Nós tivemos aqui em São Paulo, no ano passado, você se lembra aí, o assassinato daquele sujeito que era o lavador de dinheiro do PCC, o Fritz Bach. Você se lembra disso? Quem é que matou aquele cara? 12 policiais militares, que serão levados a júri popular. Mas, enfim, o crime organizado se vale da estrutura de repressão para amplificar o seu poder coativo sobre a sociedade, né? Então, eu disse para vocês, quero mostrar a análise do Estado de São Paulo, um jornal de direita que tem uma visão de segurança pública muito diferente da nossa. E é preciso conhecer o ponto de vista do adversário para que a gente possa dialogar com ele e, inclusive, combatê-lo, né? Olha aí a análise que está no Estadão. Execução de ex-delegado-geral expõe PCC fora de controle e com desejo de mostrar a força. Assassinato ainda precisa ser investigado, mas indica um retorno do crime organizado a ações espetaculosas adotadas pela facção nos anos 2000. Olha, quem escreveu isso aqui foi o Rafael Ocadipani. Ele não é um sujeito de direita, mas a análise dele foi abrigada pelo Estadão, tá bom? Vamos lá. O ex-delegado-geral do Estado de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, assassinado em Praia Grande, enfrentou o primeiro comando da capital durante toda a sua carreira. Prendeu grandes figuras da facção e era o delegado-geral quando o Marcola, que é o líder máximo do PCC, foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima em Brasília em 2019. Ele era um símbolo da Polícia Civil de São Paulo. Esse novo atentado mostra que o crime está voltando às ações espetaculosas como eram os ataques de rua nos anos 2000. E faz lembrar também a emboscada que matou em março de 2003 o magistrado Antônio José Machado Dias, o Machadinho,
então juiz corregedor dos presídios em Presidente Prudente, a poucas quadras do fórum. O crime mais recente nesse sentido havia sido em novembro de 2024, quando Antônio Vinícius Gritzbach, que eu mencionei agora há pouco, o delator do PCC, foi fuzilado pela facção no aeroporto de Guarulhos. Só que agora é mais grave, porque se trata de uma autoridade, não é um elemento vinculado ao crime, ao contrário, é alguém que o combateu, né? A facção, segundo o Alcadipani, quer mostrar força. É claro que a morte de Rui Ferraz precisa ser investigada. Pode ser que não seja o PCC, mas tudo indica que sim, que é o PCC. Demonstra que o crime organizado está fora de controle no Brasil, principalmente em São Paulo. E é isso que a gente precisa entender, tá? Que o crime está fora de controle em São Paulo, onde a polícia mata 60% mais do que um ano atrás. Mata pobres coitados da favela, né? Pretos e pobres ela mata, mas os chefões do tráfico ela serve, como a gente viu no caso do Gritzbach, tá bom? Prossegue aqui o texto do Alcadipani. Além disso, as cenas dos crimes mostram que os executores do ex-delegado-geral têm treinamento pela maneira como descem dos veículos com fuzis e deixam outro do grupo na retaguarda. Não são neófitos. As investigações precisam ser rápidas e as forças do Estado devem se unir para encontrar quem fez isso e também qual a motivação do crime. O importante nisso, repito, é mostrar, está muito claro e demonstrado que violência não gera controle da violência. Violência gera apenas mais violência. Quanto mais violenta a polícia, mais violentos os bandidos. E eu vou lembrar aqui, durante o governo Alckmin, teve o pior de todos os secretários de segurança pública desde o tempo do Império, né? Chamava Ferreira Pinto, me lembro muito bem desse jeito, porque ele me processou 2 vezes, eu ganhei dele os 2 processos. Esse cara transformou a segurança pública de São Paulo em terra arrasada. Por quê? Porque resolveu usar a força policial bruta, né, contra a população. Então, aumentou a violência policial. O que o PCC fez? De dentro das cadeias comandou assassinatos de policiais. Foram mortos dezenas de policiais voltando para casa, sem uniforme, foram pegos, como diz o jargão policial, a socapa e a sorrelfa, né, no meio da rua, e houve uma sequência de assassinatos, ao final da qual, segundo a crônica política da época, o governo do Estado teria feito um acordo com a facção criminosa de não exacerbar no uso da violência, nem de um lado nem do outro. E aí São Paulo conseguiu viver em paz. Não, o controle das ações violentas do PCC, então, não teria se dado por conta da repressão ou da eficiência policial, mas sim por uma espécie de acordo político em que um lado reconhece o território e respeita as atividades do outro, por mais absurdo que isso possa parecer. Agora vem esse sujeito aí, o Derrite, né, que é um assassino, que é um secretário de segurança que tem 16 BOs, matou pelo menos 16 quando era soldado da Rota. Ele foi expulso da Rota pela violência que imprimiu as suas ações lá e tenta transformar o governo do Estado de São Paulo em sede de um grupo de extermínio capitaneado pela Polícia Militar. Não está dando certo, vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Agora, quem paga por isso, né, são pessoas fora da esfera da Polícia Militar. Primeiro pagou quem? Um sujeito que trabalhava para o PCC lavando dinheiro, que era o Fritz Bach. Agora é um delegado-geral, um ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Isso é como derrubar um ícone, derrubar um castelo, né? É como derrubar uma peça importante no tabuleiro do xadrez da segurança pública, né? E fica demonstrado aqui que, mais uma vez, né, não funciona tentar conter a violência aumentando a violência policial, tá bom? Pena que nós temos aí mais 3 anos de Tarcísio aqui no governo do Estado de São Paulo, 2 anos e pouco, né? E vamos ter que suportar o suplício de ver chacinas movidas por policiais, como foi a tal da Operação Escudo, lá no litoral de São Paulo, e, né, vendo aí pobres deitando, sendo derrubados pela polícia o tempo inteiro e a violência campeando nas ruas de São Paulo, tá? É isso, gente. Nós tivemos também um outro episódio de violência, mas esse nem de longe se parece com isso que vocês viram aqui. Deixa eu ajeitar aqui o meu fone de ouvido aqui. Que aconteceu lá no Paraná, lá em Curitiba, tá? Aconteceu no dia 12, mas nós ficamos sabendo somente ontem, né, que a imprensa teve acesso a isso. E eu quero dividir aqui com vocês o que aconteceu lá, porque foi um episódio super grave envolvendo a filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a filha do ministro Fachin.
Vou mostrar para vocês aí. Mostra para nós, por favor, Alex, essa tela. Quem é essa moça que aparece, essa senhora que aparece ao lado do Fachin? A filha dele, ela chama Melina Fachin, é professora e diretora de uma das faculdades lá da Universidade Federal do Paraná, e ela protagonizou um episódio péssimo, foi uma coisa horrorosa, né? No dia 12, alguém chegou para ela, chamou ela de lixo comunista, porque é filha do ministro, deu uma cusparada nela e saiu correndo. Foi um ato de agressão horrível, a universidade inteira se sentiu agredida com isso, tá? A Universidade Federal do Paraná divulgou uma nota, mas o marido dela, que também é advogado, divulgou uma nota que é essa aqui, que eu vou ler para vocês, porque vale a pena a gente ler. Depois eu explico por que aconteceu esse episódio de violência. Tá aqui, olha, a nota do marido da professora Melina. Olha só, essa violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos os que se alinharam com o discurso de ódio propagado desde o esgoto do radicalismo de extrema-direita que pretende eliminar tudo o que lhe é distinto. Nesse caso específico, esse ato de violência carrega as assinaturas de todos aqueles que na última terça-feira protagonizaram mais um episódio de provocação, de tumulto e desrespeito às instituições, como é a prática desses indignos sujeitos. A agressão também leva a assinatura de quem deu ensejo ao que se passou na Universidade Federal do Paraná no último dia 9 de setembro, data em que os indicados sujeitos incitaram a violência política contra estudantes e contra a própria direção da Faculdade de Direito. Aos bolsonaristas, aos intolerantes e principalmente aos covardes, estejam atentos. Não haverá demonstração. Vocês nunca mediram as consequências das suas palavras e dos seus atos. Nós também não mais mediremos, né? E aqui eu paro para fazer um comentário, porque isso, ainda que em defesa de uma causa justa, é um aumento do nível de violência no debate político, né? Quer dizer, a pessoa que toma a frente do Estado para resolver um problema de segurança da sua família, ela está incorrendo em um erro, né? À luz do processo civilizatório. E é o que fez o marido da professora Melina. Bota na tela para a gente pertinho, para a gente poder continuar lendo, Alex. Isso, olha aí, olha. Se alguma coisa além acontecer com a professora Melina ou com alguém da nossa família, vocês não serão apenas os responsáveis, vocês receberão o mesmo jugo. E se o porco imundo que atacou a professora tiver o mínimo de coragem, se apresente a mim, mostre a cara e veremos como as coisas se resolvem, né? Quer dizer, uma ofensa que, na ausência da possibilidade de resolver isso com a Força de Segurança do Estado, o próprio marido da professora tenta resolver com a sua capacidade de reação pessoal. Ninguém é a favor de que isso aconteça. Mas será que existe alternativa a isso? Vamos ver então aqui. Eu não estou defendendo violência, tá? Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra o uso da violência. Acho que o Estado está aí para justamente poder fazer esse tipo de coisa e impedir que as pessoas sejam agredidas na sua dignidade, na sua honra e na sua integridade física. Mas olha o que aconteceu no último dia 9. Vou botar na tela para vocês aí. Olha, são imagens coletadas desse dia 9. O que é isso aí? É o prédio da universidade cercado pela polícia militar, que foi chamada porque as pessoas que estão na foto aí do lado direito da tela tentaram forçar a entrada lá para fazer uma palestra que falava sobre os abusos cometidos pelos juízes do Supremo no processo contra Bolsonaro. Esse sujeito que está mais à direita de tudo aí se chama Jeffrey Schickini. É advogado, sabe de quem? Do Felipe Martins, aquele neonazista da trama golpista, tá? Que foi assessor de relações internacionais. Felipe Martins, você se lembra do nome dele? E esse Jeffrey Schickini é o advogado dele. Mas não se limita às vezes de advogado, é também um militante de extrema direita, aliás, um dos mais extremados, né? E é um agitador, foi para lá, foi ele quem começou essa confusão toda, acompanhado de um vereador do Partido Novo, tá? Que aparece aí na foto, olha. Deixa eu ver se eu consigo botar o meu mouse aqui para você ver. Vou conseguir sim, olha. Tira a tarja para mim, Alex. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui é o vereador do Partido Novo e este aqui é o advogado do Felipe Martins, né? Um cara que vai muito além. No tribunal, né, o cliente dele está tomando tudo quanto é ferro, mas ele continua sendo um agitador. E esse episódio
Essa forçação de barra gerou tumulto, a polícia militar foi chamada. Foi chamada por quem? Pelos estudantes. Mas ao invés de proteger os estudantes, ela começou a atacar os estudantes e atacar os professores por conta dessa invasão da Universidade Federal do Paraná pelo seu Jeffrey Chiquini e por esse vereador do Partido Novo, né? Então, deu ruim nesse dia. A PM atacou os manifestantes que eram vítimas lá na universidade, né? Invadiu a universidade, foi um desastre. E são esses aí que o marido da professora Melina responsabiliza por esse gesto de agressão que aconteceu. E esse gesto de agressão recebeu várias menções de solidariedade. Eu vou mostrar uma delas para vocês aqui. É do ministro Gilmar Mendes, né, que saiu comovido, que estava em defesa da dignidade da família do colega de toga lá, do ministro Fachin. Ele diz o seguinte: expresso a minha solidariedade à professora Melina Girardi Fachin, covardemente agredida ao deixar a Faculdade de Direito da UFPR, onde leciona e exerce a função de diretora. É inaceitável que divergências ideológicas sejam convertidas em instrumento de intimidação, especialmente em universidades que devem ser dedicadas ao pluralismo e ao respeito. Esse é o ministro Gilmar Mendes, então, falando sobre esse episódio da agressão à filha do ministro Fachin, o que denota que as coisas realmente não vão bem no Brasil, assim como não vão bem de resto em todo o planeta, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde um regime de direita radicaliza, coloca a polícia para prender os mais frágeis, né, e os mais vulneráveis, que são os imigrantes paupérrimos aí que estão nas periferias de lá também, os negros daquele país, as coisas não vão bem. Nós tivemos aí o assassinato do Kirk, né, que é um radical de direita, e isso inflamou a violência. A direita pretende transformar esse episódio numa espécie, ou essa vítima de assassinato, em uma espécie de Martin Luther King de extrema-direita, né? E em nome dele, a confusão está se espraiando lá nos Estados Unidos, já tem gente falando até na possibilidade de uma guerra civil por ali, né? O que é muito triste. Eu vou voltar aqui, então, para as notícias, que a gente possa dar sequência ao noticiário político. Já são 7 horas e 32 minutos e eu quero falar sobre isso aqui, olha, que você vai ver na sua tela. Quem? O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, tá? Está travando o projeto da isenção do imposto de renda na Câmara e quer, para destravar tudo, que aprove lá na marra a anistia, né? 70% da população brasileira, para ser mais exato, 60% da população brasileira não querem nem saber de anistia para Bolsonaro nem para ninguém. Mas o PL acha que pode, né, na marra, forçar a Câmara dos Deputados a se reunir para votar o projeto de anistia, né? E agora está travando o trabalho do Congresso lá em Brasília e o governo tenta uma saída pela esquerda. E com quem? Com Renan Calheiros. Vou ler para vocês aqui agora. A matéria é do Kleber Lourenço, está no nosso site aí, no icl.com.br. Ela diz o seguinte: ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, considerada uma das principais promessas sociais do governo, transformou-se em um dos principais campos de batalha da política em Brasília neste semestre. A proposta enviada pelo Executivo em março, que eleva a faixa de isenção para rendimentos de até 5 mil, avançou em julho na Comissão Especial da Câmara, só que desde então ela segue paralisada no plenário. Deputados e aliados do Palácio do Planalto apontam que a causa é muito clara. A pauta da anistia dominou a agenda da casa, engessando a tramitação de outras matérias de interesse do governo e criando um bloqueio que ameaça o calendário da isenção do imposto de renda e pode, sim, frustrar expectativas de milhões de contribuintes. O atraso na Câmara gera preocupação tanto no Executivo quanto no Senado, a casa que está ali ao lado, né? O Planalto vê na proposta um instrumento central de narrativa social e política com impacto direto no bolso dos trabalhadores da classe média e da base eleitoral lulista. Já no Senado, o temor é que a postergação para além de 2025 impeça a vigência em 2016, esvaziando a promessa do governo e causando desgaste institucional. Por que se teme isso? Olha, nós já estamos aqui caminhando, hoje já é dia 16 de setembro, nós já estamos no meio de setembro, né? Então nós temos aí praticamente mais 1 mês e meio de trabalho na Câmara, porque depois vem a votação do orçamento e com tudo isso aí fazendo volume na pauta, a aprovação fica cada dia que passa mais complicada. E essa proposta tem que ser aprovada até o fim deste ano, por quê? Porque tem o princípio da anualidade. Qualquer novidade na área fiscal
tem esse princípio da anualidade, só vale se for aprovado no ano base anterior, que é agora. Então, tem que ser aprovado até o fim desse exercício. Se passar o ano sem que a votação termine e o projeto seja promulgado, ele só vai valer a partir de 2027. E aí, o benefício de 2026 fica impossibilitado, né? 20 milhões de pessoas vão continuar pagando imposto de renda quando poderiam não pagar. E o governo deixa de lucrar os dividendos políticos de ter sustentado essa proposta, de ter sido o autor dessa proposta, de ter se empenhado por ela. E aqui a matéria segue explicando agora qual é a vacina, porque você já viu qual é o veneno. Agora vamos saber qual é a vacina. Foi nesse contexto que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é quem? O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é um aliado do presidente Lula, anunciou na manhã desta segunda a intenção de retomar um projeto de 2019 apresentado pelo líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga. A proposta é praticamente um atalho. Em vez de aguardar indefinidamente na Câmara, o Senado, então, assume o protagonismo aprovando esse projeto de 2019 e criando, assim, um fato político que vai pressionar a Câmara dos Deputados. Em um vídeo divulgado nas redes, a Renan afirmou o seguinte: o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta muito importante. Ela isenta do pagamento do IR quem ganha até 5 mil por mês, proposta apresentada em 18 de março deste ano e só em 16 de julho, 4 meses depois, foi votada em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Pela lentidão inegável e como presidente da CAI no Senado Federal, quero contribuir para agilizar a proposta pelo que ela representa para a sociedade brasileira. Em nome da economia processual legislativa, decidi pautar na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto do senador Eduardo Braga, de 2019, que também trata da isenção para quem ganha até 5 mil. Assim, vamos permitir que 20 milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar o imposto de renda já em 2026. Essa declaração foi seguida de críticas ainda mais duras nos bastidores. Uma pessoa próxima ao senador afirmou o seguinte: uma proposta enviada em março, 4 meses depois, uma votação em comissão especial em julho, e depois congelada. Uma tramitação anômala para uma coisa que beneficia 20 milhões de pessoas. Estamos em setembro e tem a anuidade, esse princípio que eu falei agora, que obriga a aprovação antes do dia 31 de dezembro, antes da virada do ano, né? Para vigorar em 2026, precisa aprovar em 2025. O recado tem o endereço certo: a presidência da Câmara e os líderes aliados de Arthur Lira, que acabaram transformando a anistia na prioridade absoluta da casa, sacrificando assim outras votações relevantes. E aqui o Kleber nos explica nessa matéria que o gesto do Renan tem também um componente de pressão institucional. Quando traz a matéria para a sua comissão, que é a CAI, o senador sinaliza que não aceitará ver a pauta da anistia, a pauta sufocada pela da anistia, e cria um atalho para acelerar o processo. A retomada do texto de Braga fortalece o MDB no Senado, amplia a capacidade de barganha do MDB na casa e indica que os senadores querem participar ativamente da definição do modelo tributário que vai chegar aos contribuintes em 2026. O Senado, que já vinha reclamando de estar sendo deixado em segundo plano, aproveita esse impasse para mostrar a musculatura. As diferenças entre os dois textos não são meramente técnicas, eles têm diferença sim, tá? E essa diferença não é boa, principalmente para microempresários, né? Como a gente vai ver agora. Só que essas diferenças revelam escolhas políticas. O projeto do Executivo que está em discussão na Câmara prevê isenção integral de até 5 mil e aí estabelece uma tributação mínima escalonada de até 10% apenas para as rendas mais altas, entre 600 mil por ano, que corresponde a 50 mil por mês, e 1 milhão e 200 mil, né? Protegendo micro e pequenas empresas e evitando o impacto sobre tantos do Simples. O projeto do Braga, esse de iniciativa do Senado, que o Renan Calheiros pretende votar, adota uma linha mais rígida em relação à distribuição de lucros e dividendos, propondo o quê? Uma tributação de 15% na fonte para as empresas, inclusive para aquelas do Simples, né? Mas concedendo compensação por meio de redução nas alíquotas do IRPJ. Para os grandes grupos empresariais, a proposta soa atraente, só que para os micro e pequenos empreendedores, a reação pode ser de forte resistência. E no Planalto, segundo o Kleber, a orientação segue clara, a prioridade é a aprovação do projeto na Câmara
Só que a leitura política é de que não se pode ignorar esse movimento do Senado. A articulação de Renan é vista como uma forma de não deixar a promessa do imposto de renda se perder na regra da anualidade e se tornar, assim, mais um compromisso adiado. O risco, segundo membros da articulação política, é que o desgaste cresça se a medida só puder ser aplicada lá em 2027. Portanto, a eleição de 2026, que é tudo que deseja a oposição, transcorreria sem esse aditivo para o lado progressista, né? Olha, o Senado, ao expor essa paralisia, transfere o uso do atraso para quem? Para Hugo Mota, né? Que não tem tido a competência necessária para fazer avançar uma pauta tão tranquila quanto essa, que é uma pauta, não é consensual, é unânime, né? Porque não há um parlamentar no Congresso inteiro que não queira essa redução. O que eles estão fazendo lá é embargar essa pauta justamente para criar pressão política sobre a anistia. É isso aí, agora você já está informado sobre isso, né? E olha só, aqui talvez uma razão para explicação, uma razão que explica o motivo desses movimentos que a gente entende como movimentos de fraqueza de Hugo Mota. Pode ser que não seja só isso, só incapacidade gerencial, né? Para, enfim, tocar os trabalhos lá na Câmara. Matéria da Folha Press nos explica o seguinte: apesar da cobrança por anistia a Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta postergar a discussão enquanto busca uma saída que não afronte o Supremo Tribunal Federal nem endosse a proposta bolsonarista de um perdão amplo, geral e restrito. Quer dizer, já tem um caminho no Senado, que está sendo construído pelo Alcolumbre, pelo Gilmar Mendes e pela ministra Gleisi Hoffmann, mas o Hugo Mota quer seguir por outro caminho, né? Aliás, de Mota afirmam que a intenção é votar a matéria para encerrar o assunto e que uma solução definitiva depende de uma costura que tenha o aval do STF, do Senado e do Palácio do Planalto. Por isso, a tramitação levaria mais tempo do que desejam os apoiadores do ex-presidente, que pleiteiam a votação já nesta semana. Parlamentares reconhecem, no entanto, que a condenação de Bolsonaro pelo Supremo na quinta-feira vai elevar a pressão sobre Mota para analisar o tema na casa. Segundo relatos, ele levou ao governo Lula esse cenário e o Planalto acompanha os desdobramentos para definir uma estratégia contra o projeto de anistia. Um dos argumentos usados contra a votação é que o julgamento de Bolsonaro ainda não está concluído, porque cabem recursos contra a condenação. É verdade, né? Falta o trânsito em julgado. Ainda não transitou em julgado, Bolsonaro tem direito a um recurso e, teoricamente, esse recurso, que é um embargo de declaração, poderia muito dificilmente mudar a natureza da sua sentença. Mas não é o caso, porque isso não acontece na prática, né? É só uma visão teórica de um processo jurídico que não passa por nenhuma definição política na Câmara. Aqui segue o texto da reportagem dizendo o seguinte: a pauta da Câmara nessa semana será objeto de embate direto entre PT e PL. De um lado, os bolsonaristas querendo votar a anistia, e de outro, o governo Lula, que quer o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então tá aí, a bruxa está solta lá na Câmara e o assunto está empacado, por mais popular que ele seja, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o ambiente lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem, e eu confesso para vocês que eu estou sentindo aqui uma certa melancolia, tá? Porque nós não temos mais o julgamento, né? O noticiário estava tão quente, estava tão bom de acordar todo dia com aquele ânimo para saber como é que as coisas iam se desenrolar. Era um grande xadrez político e jurídico e agora não tem mais. Hoje eu estava conversando com o Eduardo, que é o diretor do N1, que vai começar a seguir, ele está sentindo a mesma coisa que eu. Nós estamos sentindo falta do julgamento, tá? Mas vem aí o núcleo 3, daqui a pouquinho eu vou dar essa notícia para vocês. O noticiário não está tão quente assim, né? Mas tem fatos também. Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal explicar aquela cena longa que aconteceu na porta do hospital, com o Bolsonaro lá, com aquela cara de Mona Lisa para ser filmado, fotografado, com a sua expressão de tristeza e de dor, porque está impedido de falar nas redes sociais, está impedido de dar entrevistas e está em prisão domiciliar, né? Então vê aquela expressão de melancolia que é o ponto de apoio dessa campanha que os bolsonaristas estão fazendo nas redes sociais aí de vitimização do Jair Messias Bolsonaro, né? Mas aquela longa cena ali
com a aquiescência da equipe que estava custodiando o Bolsonaro, que é dos policiais que estavam responsáveis pela guarda dele, acabou dando confusão lá no Supremo, gerando essa manchete que você está vendo aí. Moraes mandou a polícia explicar a demora no retorno do Bolsonaro à prisão domiciliar depois dos exames, tá? Ele ficou 6 minutos parado lá, feito uma estátua do lado do carro da polícia, com essa cara aqui que você está vendo, olha, ai meu Deus, coitado de mim, eu sou um golpista inocente, eu só quis dar um golpezinho de Estado de nada. E a polícia deixou ficar ali 6 minutos fazendo essa cara de entojo que está aqui nessa fotografia, tá? Vamos ver aqui matéria do César Feitosa da Folha Press explicando para a gente o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo pediu nesta segunda-feira explicação à Polícia Penal sobre o atraso na saída do ex-presidente Bolsonaro do Hospital DF Star em Brasília no domingo 14. Logo após deixar o hospital, Bolsonaro ficou parado por cerca de 6 minutos ao lado do carro. Ficou imóvel enquanto o médico dele, Cláudio Birolini, explicava os procedimentos médicos pelos quais o ex-presidente passou, foi submetido, aos quais ele foi submetido. Durante esse tempo, os apoiadores gritavam palavras de apoio ao redor de Jair Bolsonaro, fazendo filmagens pelo celular. Bom para lacrar, né? Na internet. Logo após a fala de Birolini, o médico e o ex-presidente entraram no carro e deixaram o local. No despacho dessa segunda-feira, Moraes pede detalhes sobre o procedimento adotado pela Polícia Penal no caso, desta seguinte maneira, abre aspas, oficia-se a Polícia Penal do Distrito Federal para que, no prazo de 24 horas, envie aos autos relatório circunstanciado sobre a escolta realizada com informações do carro que transportou o custodiado, agentes que o acompanharam no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica. O ex-presidente foi ao hospital do DF Star no domingo para fazer um procedimento médico, retirou pintas, 8 pintas da pele, e para verificar, né, suspeitas aí, possibilidade de ocorrência de câncer, que é muito comum, não quer dizer que Bolsonaro está com câncer, tá? Tem gente aí na internet dizendo que Bolsonaro está com câncer. É mentira, não está com câncer nada. Ele extraiu 8 pintas do corpo e essas pintas estão passando por uma biópsia agora para ver se está tudo bem com ele. E a gente deseja boa saúde ao Bolsonaro, tá? Ninguém está desejando que o Bolsonaro fique doente, não. Até porque ele vai ter 27 anos e meio para cumprir na cadeia e a gente espera que ele tenha condição de curtir cada um desses dias dos 27 anos e 3 meses que ele vai levar no cumprimento dessa pena, para entender a gravidade do seu comportamento, né? Aliás, os dois presidentes citam a saúde como argumento para que ele cumpra a pena em casa após a condenação por tentativa de golpe de Estado. E como revelou a Folha, seus advogados pretendem argumentar risco caso ele seja obrigado a cumprir pena em um presídio da PF, em um presídio ou na PF, lá em Brasília. O ex-presidente está em pânico com a possibilidade de ser enviado para uma cela no complexo penitenciário da Papuda, segundo seus aliados. Tem medo de passar mal no local e não ter atendimento médico apropriado, ou de ser maltratado por outros presos com quem eventualmente tenha que conviver. Então vai estar aí um chefe de quadrilha convivendo com outros chefes de quadrilha. Desculpa, hein? E não se sabe quem é que é mais perigoso, né? Se a pessoa que tentou golpear o país inteiro ou se a pessoa que assaltou um ou outro aí na rua ou coordenou uma quadrilha de traficantes. Quem será que é mais perigoso para a nossa segurança pessoal, né? O fato é que é o seguinte, olha, o que os advogados especialistas em direito penal dizem é que a pena do Bolsonaro obriga ao cumprimento, pelo menos do início da pena, em reclusão, que significa o seguinte, numa cela mesmo, entendeu? Mas eu quero lembrar aqui que o Lula, por exemplo, cumpriu a pena, não tem nem comparação o tipo de condenação, mas vamos lá, o Lula também teve direito a uma sala especial na Polícia Federal lá em Curitiba. Então espera-se que o Bolsonaro comece por aí a cumprir a sua pena. Ele que disse que nunca seria preso, que seria morto ou seria reeleito, mas que jamais iriam prendê-lo, né? Tá aí, tá preso em casa, vai ficar preso e as chances ainda hoje de uma anistia que o tire da cadeia são mínimas, tá? Por mais barulho que o PL esteja fazendo nesse momento lá na Câmara dos Deputados. E tem gente que tem cheiro para a política, que sente de longe, né, o cheiro das tramas, até porque é um protagonista delas, Michel Temer. Michel Temer foi para o Roda Viva ontem à noite. Olha ele aí, ó, na capa aqui do nosso
do site da TV Cultura, né? Essa aqui é uma matéria que antecedeu a transmissão, mas foi feita depois que ele já havia concedido a entrevista. E aqui, olha, há declarações dele que são interpretadas como aprovação a um movimento de descolamento do Bolsonaro movido por parte do PL, né? E o que disse o Temer a respeito disso? Eu acho que o Valdemar tem uma certa razão, acho que está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam o Bolsonaro, bolsonaristas que apoiam o que ele fala, fazia e dizia, que pode ser recaptado por esses que serão eventualmente candidatos à presidência e à vice-presidência. Eu acho que Valdemar Costa Neto deu uma palavra adequada, talvez esse objetivo político eleitoral, sair do Bolsonaro sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Quer dizer, o Temer acha que o Bolsonaro está sendo largado pelo partido dele já, né? E vamos lembrar aqui que ontem, e eu vou repetir o vídeo para vocês, pedir para o Alex pegar mais lá para trás, para que a gente veja exatamente a declaração que o Valdemar Costa Neto deu no último sábado lá em Itu, num festival caipira lá do qual ele participou. Alex, roda para nós e vamos ouvir com atenção o que o Valdemar Costa Neto disse, se você não ouviu antes, se você ouviu, ouça de novo e vamos ver o que isso significa. Roda para nós, por favor, Alex. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. Ou seja, ele disse com todas as letras que houve sim um planejamento de golpe. E todo mundo está se perguntando assim, mas esse Valdemar é doido? Que diabo de declaração mais disparatada da boca dele é essa aí? Olha, ele de louco não tem nada, né? O Valdemar é uma raposa, todo mundo sabe, tem uma capacidade de sobrevivência e uma resiliência gigantes, né? Ele já estava preso no Mensalão, saiu de lá, pegou o PL no contrapé, tutelou o partido e manda no PL desbragadamente. Ele é um político muito esperto, né? Então, o que ele quereria com declarações como essa? Tem gente que está interpretando que ele está queimando Bolsonaro, sinalizando claramente que Bolsonaro é um golpista e o próximo passo seria, então, a desconexão entre o PL e ele. Mas ontem ele falou, não, foi mal interpretado, eu disse uma bobagem, não era exatamente isso que eu quis dizer, eu quis dizer que havia um movimento golpista. Mas ele disse o que disse, e de Valdemar Costa Neto não se espere erros que não sejam erros voluntários, tá? Erro involuntário ele não tem, não com relação ao gradiente político do país, tá? Não com relação à temperatura política do país e ao seu protagonismo à frente do PL. Será que o PL já rifou o Bolsonaro? Né? O líder do partido acha que não. Na Câmara ele continua aprontando, segurando a pauta da anistia e tudo mais. Gente, vamos passar para o próximo capítulo da trama golpista, então? O próximo capítulo, olha, está aí na tela para vocês. O Procurador-Geral da República está pedindo a condenação de 8 quilos pretos de um policial federal. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu ontem a condenação de 9 réus do núcleo 3 da trama golpista. Na semana passada, Bolsonaro e outros 7 do núcleo crucial foram condenados pelo Supremo. Dos 10 réus do núcleo 3, 9 devem ser condenados, segundo a PGR. Esse grupo é formado por 8 militares, quilos pretos todos eles, e um policial federal que era o responsável pelo monitoramento. É aquele que falou que era preciso matar muita gente. Vocês se lembram dele? Vamos lá, quem são esses caras? Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general, Bernardo Romão Correia Neto, coronel, Fabrício Moreira Bastos, coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, Sérgio Ricardo Cavalieri, tenente-coronel, Vladimir Matos Soares, policial federal. Então, aqui nós temos, olha, todos menos um são militares. No núcleo 1, no núcleo crucial, todos menos 2 eram militares de altíssima patente, tá? O que aconteceu? Esses réus devem ser condenados pelos mesmos 5 crimes que a Procuradoria pediu a condenação
do Grupo 1, que você viu na semana passada, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio público tombado. O 10º réu, assinala aqui a reportagem, é o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. No lugar da condenação, a PGR pede que ele seja enquadrado por incitação ao crime. E dessa forma o militar vai poder negociar um acordo para obter benefícios mais pertinentes. Não houve elementos adicionais para vinculação de Ronald com os envolvidos na trama golpista. No caso do acusado Ronald, contudo, diz aqui o relatório da Procuradoria-Geral da República, as provas até então produzidas conduziram apenas à prática pontual de conduta incitatória, não sendo possível diferenciá-lo dos demais militares que assinaram e compartilharam aquela carta golpista, lembra? É razoável, portanto, a desclassificação da sua conduta para enquadrá-la apenas como a incitação ao crime. E esse núcleo é suspeito de algo muito grave, que foi o plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes teriam tramado o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Entre os denunciados estão militares que chegaram a monitorar a localização de Moraes e até a ir perto da casa dele em Brasília para executar um plano de captura ou mesmo assassinar o ministro, o chamado punhal verde e amarelo. Os acusados contribuíram para um propósito disruptivo e violento, diz a Procuradoria. Graças à ação dos acusados, o alto comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar um golpe de Estado. Autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos. Isso aqui acabou comprovando que houve sim o início da execução, que o ministro Alexandre de Moraes e os demais chamam de atos executórios, Atos executórios. Pessoal, antes de encerrar aqui, eu quero ler para vocês aqui mais uma informação, essa que vem lá dos Estados Unidos, dando conta de que logo, logo o governo americano vai anunciar outras sanções contra os juízes brasileiros, que votaram a favor da condenação de Bolsonaro. Essas medidas podem, inclusive, se estender além da figura dos magistrados, indo, por exemplo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teria o visto dela revogado, segundo informações que chegam lá dos Estados Unidos, E não é só isso. Lá nos Estados Unidos há hoje uma guerra declarada do governo contra o campo progressista, como todo mundo sabe, E ontem o secretário Marco Rubio tuitou isso aí que você está vendo na sua tela. Olha só, os americanos, está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Os americanos não vão mais receber estrangeiros que celebram a morte dos nossos cidadãos. A revogação de vistos está a caminho. Se você está nos Estados Unidos com visa e está tirando sarro do assassinato público de uma figura pública, prepare-se para ser deportado. Você não é bem-vindo em nosso país. Ou seja, quem falar de qualquer maneira, qualquer coisa que não seja lamentar a morte daquele extremista de direita que foi assassinado na semana passada, está sujeito à revogação do vídeo. Liberdade de expressão. Eles podem comemorar, por exemplo, a morte de palestinos lá em Gaza, Israel, inclusive, ontem entrou para valer lá na região com força militar, fazendo um ataque terrestre com força de ocupação. Isso pode. Agora, falar o que você pensa sobre a morte de um extremista de direita, não pode. Se você é estrangeiro e está lá nos Estados Unidos, você vai perder o seu visto. E isso é o sonho da extrema-direita brasileira, porque lá estão figuras como, por exemplo, o Felipe Neto, que está lá passeando e é objeto de uma campanha de deportação. Imagina, o cara está a passeio nos Estados Unidos e querem que o sujeito seja deportado aqui para o Brasil porque critica a administração Trump, Bom, é isso, gente. Estamos encerrando aqui o nosso jornal de hoje. Vem aí o N1 para aprofundar todos esses temas aqui. E eu quero lembrar para vocês que nós vamos ter este fim de semana, já sexta e sábado, Está chegando o nosso grande encontro, que é o Despertar 2025, a Revolução Necessária, lá no auditório do Vibra, aqui em São Paulo, E a gente espera você lá,
Vai ser super bacana, 2 dias de confraternização, 2 dias de diversão, 2 dias de muita alegria e a nossa oportunidade de contar, de conviver com você diretamente, tá bom? Os ingressos já estão à venda, como você sabe, as condições de compra são facilitadas. Não deixe de vir, porque vai ser muito legal se você estiver por aqui, tá bom? Então, quero deixar um bom dia para vocês, agradecer a sua audiência e dizer que amanhã, quarta-feira, 7 da manhã, nós estamos aqui de novo para repassar o que aconteceu neste mundo redondinho. Tchau, obrigado pela sua audiência. Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margareth Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.